da Andressa, com a... Desculpa interromper, então eu comecei a gravar os relatos. Vocês não se importam ou posso gravar? Não tem, esqueci de perguntar. Pode gravar. Tá, que daí depois eu mando para os colegas. Tá, qualquer coisa eu esqueci, perdão, desculpa interromper. E tudo bem. A gente observou o ensino médio, a aula de literatura do ensino médio, e a gente conseguiu, assim, a gente percebeu coisas, a gente observou coisas que chamaram bastante atenção, assim, por exemplo, a postura dos alunos, a postura da professora. A gente teve sorte de pegar bem na semana, o último dia da semana, que eles estavam se preparando para uma prova que aconteceria na outra semana do Estado, que o Estado ia avaliar todas as áreas do ensino médio para assim, nivelar o ensino, como é que estava depois da pandemia. Então, eles estavam se preparando para essa prova e uma das turmas, a professora comentou que não teve literatura no ano anterior, assim, em nenhum momento. E aí ela estava correndo contra o tempo porque ela tinha que ensinar o conteúdo que ia cair na prova, que cobrava literatura do ano passado, que eles não tiveram. Então, foi caos e pânico, assim, da parte da organização, né? Eles precisavam correr e aí não tinha tanto tempo. Enfim. Andressa, por favor, primeira expressão. Porque eu estudei nessa escola, foi a escola que eu fiz os 3 anos do ensino médio, e foi muito difícil tentar olhar com um olhar imparcial de pesquisadora, assim, mas porque ainda tem uma imagem muito saudosista, porque eu estudei lá, e na época que eu estudei, em 2016, era completamente diferente. Agora que quando a gente voltou, né, que eles também estavam treinando desse período remoto, a professora nos comentou que muitos deles não iam na aula remota, que na verdade era a imensa maioria não assistia, e que eles estavam voltando e que eles estavam desmotivados, e realmente foram as turmas de adolescentes mais silenciosas que eu já vi na minha vida, mas um silêncio, assim, horrível, eles não falavam nada. A professora passou os conceitos no quadro, né, ali, que eles teriam que copiar e decorar, eles copiaram, passaram a aula inteira copiando, em silêncio, sem pegar o celular, sem conversar com o colega, sem perguntar nada para a professora. E aí, no segundo momento da aula, ela explicou o que ela tinha passado no quadro, brevemente, 5, 10 minutos, e aí ela passou mais um pouco, e aí eles copiaram mais um pouco, e aí a aula acabou. E todas as aulas que a gente assistiu, nesse dia foram assim, e aí ela justificou dizendo que sim, que eles teriam toda a próxima semana de provas, que eles nem sabiam qual era o intuito da prova, mas que eles estavam se preparando para aquela prova, e era muito tenso, era muito triste, e aí a gente conversou com a professora, ela disse que realmente, né, alguns alunos foram trabalhar e não voltaram para a escola, e outros estavam enfrentando dificuldade, estavam vendo os pais enfrentar dificuldade, e que realmente ficava difícil chegar na aula e falar alguma coisa, e ela, por sua vez, também estava exausta. Ela nos contou que ano passado ela assumiu, acho que 3 ou 4 disciplinas diferentes, inclusive disciplinas para as quais ela não tinha graduação. Ela é professora, ela é formada em letras, espanhol, ela estava dando aula de espanhol, de literatura, de artes, e ela também deu aquele projeto de vida, que é essa nova disciplina agora. Inclusive, não tem mais sociologia, né? E eles têm esse projeto de vida, e aí ela falou que ela gostou, mas que na concepção dela era uma educação que estava caminhando para um modelo de educação operário, porque eles não tinham mais filosofia, e tinham vários períodos dessa disciplina, e aí foi isso. E aí, em algum momento, ela nos comentou, e comentou com a turma, e foi o único momento onde a turma parece que ganhou uma vida, assim, que ela tinha, antes de começar a preparar isso para a prova, como eles não entendiam o conceito de literatura, e não entendiam o que era literatura, não concebiam, mesmo estando no 3º ano, ela passou um livro, e ela leu o livro, na verdade. Ela leu oralmente para a turma durante uma semana, 2 semanas, e era o livro O Sobrado da Rua Velha,
que ela leu para mim também quando eu estava nessa escola. E ela disse que eles adoraram, que foi um momento que eles realmente participaram da aula. Ela acabou escrevendo um e-mail para o autor do livro, com os questionamentos levantados por eles, alunos, quando ouviram a história, e o autor respondeu com um e-mail que dizia só kkk. E aí ela trouxe esse e-mail para a aula, eles comentaram sobre as questões literárias, que o autor não ia explicar para eles o livro, que ela já esperava uma resposta mais humorada e tal, por parte do autor. Aí ela triangulou com o livro A Culpa é das Estrelas, que também tinha um autor lá, que respondeu também de uma maneira irônica, um questionamento. E aí foi um primeiro momento da aula onde eu senti, e a Alexandra também, depois a gente conversou, que eles realmente estavam falando de literatura, porque o que era antes, aquela copiação, aquela coisa, não parecia uma aula de literatura, não parecia nenhuma aula da forma como a gente está tentando conceber o ensino atualmente. E aí a gente ficou muito triste, mas também a gente viu nesse esforço por parte da professora, nesse trabalho que para eles foi diferente, nesse contato, o contato com a literatura oral, com estar dentro de um contexto e se sentir tocado por aquela apresentação e estar realmente na aula, não ser só uma apresentação que os alunos estão assistindo. E o outro modo que ela também se sentiu ali pressionada a passar, que era fazer eles decorarem os conceitos, que é uma forma completamente antiquada, que os alunos estavam visivelmente chateados, ou tristes, ou preguiçosos, ou enfim, completamente apáticos com relação àquele formato. E triste ver que ela sabia que não dava certo, que ela já experimentou algo que deu certo, e que infelizmente não conseguiu investir por uma questão de sistema mesmo, de preparar eles para uma avaliação que eles eram obrigados a fazer e que eles não tinham nem ideia de para que seria que eles fariam, né? Então, foi isso, todas as aulas que a gente observou, a gente pegou isso, a gente pegou a observação baseada nisso e fica um sentimento de tristeza e, enfim, né? Não sei se a Alexandra quer colocar mais alguma coisa. Não, assim, quando tu imagina no terceiro ano, por exemplo, tu imagina, principalmente, assim, no início do ano, aquela empolgação de fazer camiseta, de fazer moletom, faixa, coisa para arrecadar dinheiro para formatura, qualquer coisa assim que mostre qualquer emoção, sentimento. Só o que eles estavam mostrando era tipo, apatia, eles não respiravam algo. Formatura, assim. parecia que era uma coisa de longe, ninguém comentou formatura em nenhum momento. E assim, eu achei assim, legal que a professora chegava, assim, todas as turmas que ela chegava, ela falava: essa aqui é a Andressa, ela estudou aqui e ela vai ser professora de literatura, vai ser professora, porque ela comentou antes que não tinha ninguém que tinha assim vontade de ser qualquer coisa, sabe? Ainda mais ser professor. Então ela queria mostrar que a Andressa tinha estudado ali e que ela ia ser professora. E aí queria, tipo assim, obviamente ela estava com orgulho, né? E queria que alguém, pelo menos uma pessoa ali, se ligasse e tentasse seguir o mesmo caminho. Porque a impressão que ela tinha, que ela falou, é que ninguém vai fazer nada, sabe? Vão sair, tem a Andressa falando, uma linha, é uma formação para serem operários. Eles vão sair dali e aí vão começar a trabalhar diretamente, porque precisam, né? E, assim, esse vai ser o caminho, sabe? Não tem mais vontade de ser sonho de sei lá, fazer uma faculdade e fazer outras coisas que não seja trabalho assim operário mesmo, sabe? O pior de tudo foi ver que nem eles, nem as professoras acreditavam que eles iam conseguir sair dali para fazer alguma coisa, porque ela disse com relação a entrar num curso de graduação de licenciatura, mas ela disse, acho que ninguém daqui, ela disse exatamente com essas palavras, acho que ninguém daqui vai sair para fazer isso. E eles também pareciam não acreditar, só que aí entra aquela coisa, né? Se o professor não acredita nos alunos, e os alunos não acreditam neles mesmos, né? Qual é o objetivo de estar ali, realmente fazendo provas que eles não sabem para que servem e copiando coisas que eles não entendem no sentido no caderno.
E não culpabilizo a professora, eu sei que essa é uma professora boa, entre aspas, né? O que é um professor bom, né? Mas é uma professora dedicada, ou foi muito mais dedicada, mas é realmente brutal, assim, a escola abandonada, né? A escola tem uma ótima estrutura, mas digo abandonada no sentido de estar tentando sobreviver, claramente. Então, realmente, né? Eles não acreditavam, visivelmente. Inclusive, nenhum levantou a mão quando ela perguntou se eles queriam ser professores. E eu acho que eles não levantariam a mão se ela perguntasse se eles queriam ser qualquer outra coisa. E isso me deu um desespero, assim, no momento, e ficou isso, né, da observação, um sentimento meio amargo, assim, com relação a essa escola específica, né. Bom, enfim, né, eu vi o comentário aqui que o Marcelo colocou, né, de que há uma certa melancolia, né? Ele foi uma imagem um pouco mais forte, né? Mas assim que é uma imagem um tanto melancólica, né, que vocês estão passando, assim, porque tem pelo menos o que vocês estão descrevendo é uma ausência de perspectiva, quer dizer, esse ato que veio da pandemia afetou a escola pública de modo radical. Quando vocês estavam relatando a leitura em voz alta, né, de um livro, aí eu fiquei em dúvida se era terceiro ano mesmo do ensino médio, se eu tinha escutado bem ou não, mas é terceiro ano, né, encerramento. E isso tem um descompasso com o que ela está apresentando no quadro, conceitos, quer dizer, e não é nada de criticar ou culpabilizar a professora, só quero colocar isso aqui, parece que nenhum projeto se consegue implementar nesse sentido. Então, assim, eu acho que é interessante ver, e eu acho que talvez, assim, até para vocês como grupo, né, assim, que vai fazer um projeto, assim, dentro dessa situação específica, que tipo de projeto ou que tipo de intervenção pode se fazer num quadro em o que prepondera o silêncio, né, e um certo desmotivado, eu não entendi, certo desligamento, não sei, tanto desmotivados, eu acho a expressão que vocês usaram, né? Então, assim, que tipo de intervenção dá para fazer ali como projeto? Que tipo de leitura, que tipo de questão, que tipo de tema, né? Porque esse é um tipo de proposição que, assim, considerando a situação e a realidade lidada, né? Eventualmente vocês, inclusive, até poderiam propor para a professora de levar o projeto de lado, mas assim algum tipo de contribuição, né? Não sei se querem comentar alguma coisa a mais. Só uma coisa que eu achei, agora que eu tô dando aula de inglês na escola particular, né? Uhum. E eu achei, assim, que uma coisa que eu não tinha percebido quando eu estava estudando é que a gente perde muito tempo, bastante tempo, no escrevendo, copiando coisas no quadro, sabe? Quando podia ser uma folhinha. Só que aí tem toda uma questão que é de recursos, né? Tudo mais. Mas agora eu percebo que Uhum. era uma coisa que a gente é um obstáculo que a gente bota, que é botado, né, no nosso Uhum. ensino, esse tipo de atraso, assim, a gente perde alguns limites nessa copiar no quadro e copiar no caderno, quando podia Sim. ser uma folhinha, Pois assim. essa questão desses recursos, né, do colocar no quadro, copiar, eu acho que, e aí tu tem razão, né, que tipo de recurso é usado, né? Porque, assim, por exemplo, quantos alunos tinham, né? Por exemplo, se todos eles têm celular, todos eles têm... Desculpa, Andressa, por favor, depois eu sigo. Oi, desculpa, é que caiu a internet, acabei até saindo da reunião. Então, eu discordo um pouco do colega nas duas questões que ele colocou. Eu não acho que é um relato melancólico, eu acho que é um relato da professora, no caso de cansaço mesmo. Não acho que tenha a ver com dom para docência, acho que inclusive nem cabe falar mais sobre dom na docência, a gente estudou no primeiro ano de faculdade que essa coisa vocacional, assim, é uma coisa meio antiga,
eu acho que não tem a ver com ela ou nós termos ou não um dom, tem a ver com ela estar inserida em um sistema que hoje ela não se sente instrumentalizada para dar uma aula do jeito que ela acha que vai ser a melhor aula, que os alunos vão se interessar mais. Como eu disse, ela colocou um modelo ali, comentando um livro, trazendo esses relatos, essa literatura oral, que deu muito certo, mas ela se viu obrigada ali a usar uma outra metodologia para que eles se sentissem preparados para realizar essa tal dessa prova. Não sei como seria se ela não tivesse essa pressão da prova. Como eu disse, eu tenho o meu olhar de aluna, eu fui aluna dela, não era assim na época que eu fui aluna dela, então eu sinto que é uma questão de contexto, eles estão inseridos num contexto social que já está sendo muito prejudicado, a escola já sempre foi uma escola não periférica, porque a localização não é periférica, mas uma escola de alunos bastante humildes, de professores da rede estadual, que apanharam muito em 2016, 2017. Então, desde 2016, eu acho que a gente entrou nessa decadência, quando a gente está falando de estudo, de ensino, pelo menos da rede estadual, pelo menos do município de Canoas, que foi o dia a dia que eu vivenciei. Então, discordo totalmente com relação a dom. Eu acho que, com relação ao trabalho, o projeto que a gente precisa fazer para essa turma, eu acho que a gente tem aí a possibilidade de pensar em algo desligado da obrigatoriedade de alguma prova, de qualquer coisa com relação a esse sistema específico, e a gente pode, inclusive, experimentar e trazer coisas novas e trazer o que a gente concebe como uma boa aula. E a oportunidade de explorar tanto a literatura oral quanto a expansão do conceito literário e tentar trazer para esses alunos um gosto literário, apesar do que eles passam na casa deles, para que eles não tragam isso para dentro da sala de aula, que foi o que aconteceu, todo esse desânimo. Aí eu acho que vai da gente, como futuros professores, né, e teoricamente cheios de gás e vontade de fazer isso aí e tentar fazer dar certo, né, apesar de todas as coisas. Eu acho que a gente nunca pode desconsiderar o contexto do aluno, porque senão não seria... Mas eu acho que ele não considerou, a questão mais... A questão do dom, eu acho um debate diferente, né, mas eu acho que essa situação contextual é que dá, eu acho que tem uma coisa assim, que o comentário ali era mais a coisa da melancolia de ver justamente essa situação contextual nesse contraponto que tu fez, né, de 2016 para agora. Porque, de fato, o que a escola pública sofreu nesse período, nesses últimos já 6 anos, né, e em especial agora nesses últimos 2 anos, é tremendo, assim, né? Eu tenho alguns orientantes que são professores do Estado, e o máximo, eles ganharam até um computador, mas assim, a estrutura, a sala de apoio, né, o que vocês marcaram, a evasão, o desinteresse, a falta de programação agora para o retorno, criou um hiato entre uma realidade e outra. Agora, de fato, assim, eu acho que precisa muito assim de intervenção, a gente pensar, né, isso, qual é o nosso papel dentro disso, né, assim, como professores aqui, e eu acho que assim, eu vejo projetos como o PIBID, assim, que criam vínculos, mas eu acho que ainda tem muito mais coisa a ser feita, né, a partir do relato de vocês, Andressa e Alexandra, né. Eu acho que é muito importante isso que vocês estão trazendo. Então, um último comentário, uma coisa que Claro, a gente não se dá muito conta, assim, é que essas pessoas do terceiro ano, elas passaram 2 anos em casa, e aí quando elas finalmente têm a oportunidade de voltar para a escola, elas estão na banda, sabe? É só aquilo ali, só vai ter aquilo ali, e depois elas vão ter que seguir a vida, não vão ter a experiência de, sei lá, fazer bagunça na sala de aula, conhecer pessoas, ter contato com as pessoas, com os colegas, né? Então, é tipo assim, colocaram elas ali e te vira, sabe? Aprende, porque vai ter uma prova, vai te avaliar. Elas basicamente vieram do ensino fundamental para ali, né? Exatamente. Sim, o hiato foi muito forte, né? Mas, gente, assim, muito obrigado, Gurias. Eu acho que essas questões que vocês estão trazendo, tenho a impressão de que elas vão retornar, né? E aí a gente vai recuperando, vai debatendo cada uma, para a gente ir avançando, só para dar espaço para os outros grupos. Assim. Imagino eu que essa semana e a próxima sejam bastante importantes, né?
para que a gente realmente pense realmente assim, projetos, possibilidades de educação literária realmente voltados para o que possa fazer de intervenção na realidade, né? O ideal é intervir, não é fazer uma idealização. Então tá, muito obrigado, Andressa, muito obrigado, Alexandra, né? Então, assim, eu peço desculpas ali, eu tinha posto a ordem trocada, né? Mas pela inscrição, e agradeço a Vitória, que lembrou, né? Então, o próximo grupo é a Cristiane e a Lara, né? Aí eu só pedindo aí que a Andressa, Alexandra, perdão, encerre o compartilhamento, daí a Cristiane e a Lara ficam... Não sei se vocês vão compartilhar arquivo, mas, em todo caso, está disponível aí a tela. Bom dia. Não, nós não vamos compartilhar, porque nós Tá. fizemos o relato de forma separada, apesar de termos feito a observação juntas. Tá. Aí a gente só vai falar, assim, só relatar. Bom, então, eu e a Lara, nós fomos ao Colégio de Aplicação, nós acompanhamos a professora do EJA, ela é professora de língua portuguesa e literatura, lá não tem essa distinção, assim, e dentro do componente curricular comunicação, que é um componente que também inclui as disciplinas de língua espanhola e cultura digital. Mas essa atividade ela foi organizada pelos professores das disciplinas de língua portuguesa e língua espanhola, porque a professora de cultura digital está afastada. Então, é uma atividade que iniciou no início do semestre, do ano letivo, né, que foi metade de fevereiro, e ela teve conclusão no dia que nós fomos. Então, era um projeto, né, um projeto desenvolvido conjuntamente. Lara, tu vai me interrompendo, assim, se tu achar alguma coisa, né, para trazer, mas eu vou só dar um panorama geral no início, assim, da atividade. Então, a atividade assim, se constituiu num sarau literário, chamado Sarau Mulheres, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, então foi logo em seguida, assim, ao Dia Internacional da Mulher, e foi uma atividade preparada, então, nas aulas anteriores, com o apoio dos professores, né, e os alunos. Então, chegando nesse sarau, eles apresentavam a sua obra escolhida, né, e trabalhada, individualmente, duplas ou trios. Então, eles tiveram essa possibilidade de se organizar para a apresentação. Então, a nossa ideia era acompanhar a turma de ensino médio, mas para essa atividade ela foi feita de forma conjunta. Então, tinha a turma do ensino fundamental também. Então, era um total de 23 alunos, né? Todos eles jovens adultos, assim. Em sua maioria, tinha alguns adultos mais velhos, um pouquinho, mas em sua maioria jovens adultos. A atividade ela teve um tempo de uma média de 3 horas de duração e teve 2 momentos, né? Então, o momento inicial, que é o momento que os alunos vão chegando na escola, que é das 18 às 19 horas, que é o momento da oficina de leitura. Esse momento ele já está instituído, assim, né? Já sempre nesse dia da semana eles chegam e tem essa oficina. Aliás, na escola, Lara, eu acho que todos os dias tem oficina, né? No início do turno, o que muda é o tema da oficina. Isso eu não tenho bem certeza. Pelo que eu entendi, sim, e aí semanalmente também são temáticas distintas, assim. E aí depois eles fazem esses projetos finais, que eram os sarais, né? Se não me engano, houve 3 sarais até o início do ano letivo até então. E esse último foi um pedido dos próprios estudantes, né? Um pedido e uma organização feita por eles. Isso. Então, nesse dia da semana que a gente foi, que era sexta-feira, no horário das 18 às 19, a oficina era a oficina de leitura, e a ideia da oficina é assim, é um horário que os alunos estão chegando na escola, né? Porque muitos trabalham, enfim, daí não conseguem chegar às 18 horas, que seria o horário, né, inicial. Então, aí tem o primeiro dispositivo pedagógico que a gente viu ali presente, né, nessa aula, que foi a caixa ou mala de leitura, né? Quer falar um pouquinho, Lara, que eu vi que no teu relato tu trouxe, assim. Eu também trouxe no meu, mas se quiser contar um pouquinho da caixa, da mala. Eu vou comentar, gente, de um panorama um pouco antes, assim, que eu achei bárbaro essa experiência, porque a Cris, como estava no trabalho, acabou chegando um pouquinho depois de mim, então eu cheguei antes da aula começar ainda, então nem a professora tinha chego na escola, então eu estava aguardando com alguns estudantes ali no saguão principal do Colégio de Aplicação,
e já se percebia antes mesmo do início da oficina e do projeto algumas dinâmicas em relação à leitura, assim. Muitos estudantes, esses que planejavam fazer apresentações conjuntas, estavam discutindo de como eles iam interpretar tal poema, de como eles iriam fazer tal leitura, queriam compartilhar o livro que eles tinham lido, o que eles pensavam em apresentar. Mas uma coisa que me pareceu muito curiosa é que sempre, né, na história da vida estudante, sempre tem aqueles que deixam o trabalho para a última hora. Então tinha gente muito preocupada que ainda não tinha selecionado um texto, não tinha lido e que precisava fazer isso ali naquele momento. E como a professora ainda não tinha chego, eles estavam preocupados que não poderiam ler o livro da Caixa, né? Quase uma entidade, a Caixa. E o engraçado, o curioso, era que no saguão principal tinha uma estante, como se fosse uma mini biblioteca, com categorias de literatura, né? Contos, romances, poemas, e parecia que os alunos sequer olhavam para aquela estante, assim, porque eles pensavam que eles tinham que esperar a caixa de livros da professora. E aí, quando a professora chega, a gente descobre que a caixa é uma invenção dela, como se ela mesma autodenomina um item cênico, né, para fazer essa interação entre aluno e leitura, que era uma caixa, de fato, onde ela utilizava partes de uma mala de viagem, a alça, né, e as rodinhas, tudo, para carregar esses livros e fazer quase como um acervo móvel. E esses livros também que compunham a caixa eram todos livros do acervo pessoal da professora. Então parecia que havia um incentivo maior de também aproximação, né, entre discente e docente. E aí, Cris, se tu quiser continuando, complementando, fica à vontade. Então, e daí, então, nesse momento... Bom, a professora, quando ela chega, acho que já é um ato também a chegada da professora, né? Porque ela chega com a caixa, ela tem, assim, ela veste, né? Na própria vestimenta dela, tá com um casaco, né? Que atrás, assim, tá escrito a favor do porte de livros, né? Então, ela tem um posicionamento, assim, dela em relação à educação, né? E nesse engajamento, assim, que aparece no próprio corpo, assim, né? E ela nos trouxe essa questão do objeto cênico, que foi algo que ela aprendeu com a professora de artes. Então, isso é bem interessante da escola, essas trocas, né, interdisciplinares, assim, de que ela aprendeu com a professora de artes que ela teria, de artes cênicas, né? Não me lembro bem a área da professora de artes, mas de que ela... De teatro, Cris, só para complementar. De teatro, tá. De que o professor também tem esse lugar, assim, né, de poder... trazer algo, né, que possa ser uma mediação dessa relação entre professor e aluno, né? Então, ela construiu essa caixa também com essa intenção, assim, né, de ser um objeto cênico, como ela diz, onde as coisas também passam um pouco pela caixa, pela mala, assim, né, na relação. E aí a gente viu que nesse primeiro momento, então, eles exploraram bastante essa caixa, né? É um momento mais informal da aula, digamos assim, em que tem esse contato com os livros, e de pegar o livro, de ler o livro. Ao mesmo tempo, eles liam coisas no celular, né, nos celulares deles. Alguns se aproximavam da professora, a professora circulava entre eles também. A gente acompanhou uma discussão, assim, um debate sobre uma autora, que o aluno veio e perguntou para a professora a opinião dela, né? E a gente viu que ela se coloca bastante, assim, né, dando a sua opinião, argumentando o porquê que ela gosta ou não gosta de determinada obra e autor. Então, esse primeiro momento foi bem dessas trocas mais individuais, assim, dela com os alunos e entre os alunos também. E também esse momento meio de troca de texto e de ensaio, né? Então, também tinha uma outra pessoa, além dos professores ali presente, que era uma pessoa que estava auxiliando, assim, na questão do som, né? Porque o sarau tinha um microfone, né? Era, assim, no saguão da escola que aconteceu a atividade, e daí em cima de um palco, né? Então tinha um microfone, tem o piano da escola, que acabou sendo usado também nesse momento do sarau. E tudo muito no improviso, assim, né? E ele estava, essa pessoa que estava junto, estava auxiliando os alunos na questão da música, do microfone, toda essa parte do som. Não sei, tu quer comentar mais alguma coisa sobre esse primeiro momento? Sim, eu ia complementar, então, acho que do início do evento, né, do sarau, uma coisa foi bem interessante, assim, que essa relação entre professor e alunos, né, essa coisa mais íntima, mais informal, mesmo com um diálogo amigo, eu acho que também proporcionava esse interesse pela leitura e interesse pelos livros, porque era quase como se um amigo indicasse um filme para outro, então tinha um objeto comum de interesse, assim, um estímulo comum. E
um ponto que eu acho importante ressaltar é que, de fato, a criação do sarau foi um pedido dos alunos, foi elaborado por eles. Então, embora tivesse a temática mulheres, né, onde eles deveriam trazer não só poemas, contos, trechos de romances, mas também músicas de autoria feminina, um ponto bem importante era que eles deveriam ter autonomia. Não só deveriam ter, mas eles pediam por ter autonomia. A gente também acompanhou um caso que a professora nos relatou de um estudante que ele queria ler determinado livro, agora não me lembro qual, e a professora quis mediar aquela leitura porque era uma leitura mais densa, assim. E ela meio que falou para ele, sabe que esse livro é meio pesado, meio complicado, então pensa bem no que tu vai escolher, o que tu vai selecionar para ler dele. E o aluno dizia, não, deixa comigo, deixa. Mas que parte tu vai trazer? E ele queria fazer surpresa, ele não falava, não, o sarau não é nosso, o sarau não é dos alunos, então deixa que eu escolha minha leitura, deixa que eu surpreendo com a minha interpretação. Então ficou naquela, né? E ao mesmo tempo que a professora ficava um pouco receosa, ela tinha essa admiração, né? De, ok, esse projeto é de vocês. Então foi bem bacana. E uma coisa que também achei bem interessante é que já no início do sarau a professora fez algumas observações, algumas orientações de como costumam acontecer esses eventos, né? E aí ela trouxe também mais um termo do teatro, que ela falava que era importante não deixar barriga, que era intervalos entre as apresentações, justamente pelo sarau ser um evento de fruição, né, de prazer, uma coisa que eles querem realizar e não uma obrigação. Então não era uma tarefa, uma atividade obrigatória onde valia a nota que eles tinham que fazer porque assim, era uma dinâmica que eles queriam construir e que era pro prazer de todos eles. Então, o que foi demais é que a gente percebeu que, de fato, eles pegaram essa ideia do não deixar barriga, porque tanto quando o sarau de fato iniciou, os alunos chegavam a formar filas para serem os próximos a apresentar, então eles ficavam na volta do palco, assim, enfileirados para, quando um terminasse, eles já subirem, já engatarem no sarau, assim. E depois, ao longo da dinâmica, né, que todos se apresentavam, a gente percebia que tinha alunos que voltavam para aquela fila para apresentar novamente. A ideia era que todo mundo pudesse apresentar pelo menos um texto, mas tinha gente que se empolgava e voltava, selecionava livros, poemas ali na hora, até mesmo porque esse item cênico, né, a caixa, ela ficava à disposição ali no palco, com alguns livros no próprio palco, né, já fora da caixa, e isso permitia que eles estabelecessem uma interação com o objeto livro durante a dinâmica do próprio sarau. Então, quando tinha um colega restando, lendo, eles estavam ali folheando alguns livros, contatando, pesquisando, e isso foi bem interessante. Outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar, Cris, também, que dava para observar que haviam diferentes relacionamentos com a leitura dentro da leitura principal. O foco do sarau, de fato, era a leitura em voz alta, né, a leitura compartilhada, mas existiam outros momentos de leitura dentro daquele. Ao mesmo tempo, a gente percebia, como a Cris falou, que tinha alunos no celular, fosse para revisitar os textos que eles tinham escolhido ou para selecionar um texto ali que eles iam apresentar na noite. Então tinha uma imersão, né, na leitura individual e silenciosa, enquanto ocorria a leitura compartilhada em voz alta. Também tinham pequenas leituras compartilhadas entre grupos, né? A gente via ali que alguns pegavam alguns livros, davam uma lidinha e compartilhavam com os colegas, dando risada, achando tal trecho, tal parte engraçada, outro trocando figurinha, trocando ideia, outros combinando de como eles iam interpretar, né? Então, mais uma vez, essa ideia da leitura em voz alta também como uma leitura interpretativa e da potência que isso pode ter. Cris, não sei, segue? Sim, e também uma outra questão que aparece, porque daí eles, né, vão para o palco, se apresentam, né? Primeiro começa a turma do ensino fundamental, depois ensino médio, a gente viu assim que predominou o gênero poético, né? Acho que também pela questão da leitura, da apropriação da leitura, né, que eles têm, assim, e linguística também. E os temas, né, as temáticas, assim, é interessante trazer, porque muito das questões raciais apareceram, né, nos textos, questões de gênero no sentido de violência também, assim, né, então alguns temas ali se repetiram, né, nas escolhas, e algumas autoras se repetiram também, então a Conceição Evaristo, Maya Angelou e a Angélica Freitas, acho que foram as que mais se repetiram, assim, nas escolhas, né, e também a questão da apropriação, né, dos estudantes, assim, então teve um que ele
declamou um poema sob a forma de rap, né? E aí, no meio do rap, até ele deu uma dançadinha, assim, porque tinha alguma coisa sobre pagode, aí ele dançou o pagode. Então, essa coisa de colocar o corpo, né, em cena, assim. E a professora falou que o sarau, ele é uma forma de espetáculo também, então ela trouxe isso, né? Que é bem interessante isso, assim, do que vai se produzindo, por mais que tenha tido um planejamento, tem coisas que se produzem ali, naquele momento, né? E uma outra questão interessante disso, do que vai se produzindo no momento, assim, foi que um dos alunos, eu não me lembro a ordem exata, assim, não sei se tu lembra, Lara, mas assim, teve um que ele disse que ele ia ler um poema da sua autoria, né, em homenagem às mulheres da escola. E aí ele leu, e esse poema também trazia questões de raciais, de gênero, assim, né. Ele primeiro falou das mulheres negras, depois falou das mulheres em geral, né. E aí, eu não sei se foi antes ou depois dele, um outro menino que já tinha lido, ele diz assim, então eu posso ler, eu pensei em ler um poema que eu tinha escrito antes, em outro momento, né? Daí ele leu um poema dele, que era sobre, acho que Vale Transporte, né? Daí ele explicou o que era Vale Transporte, né? Que era algo que tinha antigamente, enfim. E aí, esse poema dele não tinha o tema mulheres, mas enfim, era algo dele, né? Assim, e aí eu acho que foi na sequência que a professora disse, então eu também vou ler um poema meu, algo assim, e ela leu um poema de autoria dela, né? Teve algo assim, algo que se gerou ali, de compartilhar textos escritos pelos participantes mesmo do sarau, né? Eu achei interessante também. Cris, se tu me permite, eu acho essa parte tem uma coisa bem interessante de compartilhar também, que, na verdade, a sequência foi um pouquinho distinta. Primeiro, a professora tinha apresentado um poema escrito por ela, e aí o aluno se sentiu encorajado, né? E o fato curioso, que caiu bem uma temática que a gente já vinha discutindo em aula, que a professora, apesar de ler um texto seu, ela estava se pegando o amparo ali no celular. Então, ela revisitou um texto escrito dela. E aí, o aluno que se encorajou, que inclusive já tinha lido e voltou ao palco com esse texto do Vale Transporte, ele não teve amparo de folha nem de celular, ele recitou, segundo ele, era um trecho de um conto. Ele recitou o texto completo a partir, assim, de cor, assim, da memória. E aí volta aquele tema, né, do de cor estar ligado com o coração, né? Então, como o ato da leitura e da escrita, né, já estavam intrínsecos em alguns daqueles estudantes e precisavam de um movimento que explorasse e que permitisse, né, que incentivasse essa expressão. Então, o sarau também foi bem importante nesse sentido. Outra questão que apareceu no sarau, assim, foram as dificuldades na leitura, né? Então, alguns alunos manifestaram dificuldade. Cristiane, desculpa interromper, eu tava... Tá muito longo, desculpa. Por causa... Não, assim, eu acho, assim como também, né, o grupo anterior, né, da Andressa, da Alexandre, dá vontade de continuar ouvindo, ainda mais porque vocês conseguiram pegar uma atividade que, assim, ela é muito bem sucedida, né, na integração com os alunos. E pior é que eu sei quem é a professora. Eu sei que a gente não pode dizer que reconheceu, mas eu já reconheci a professora. E assim, e aí é muito bem sucedida a atividade, né? Muito bem sucedida. E realmente é fascinante. E o relato de vocês, assim como também o do Alessandro, está muito bom. Vocês conseguiram pegar boas vinhetas, né? Assim, boas observações sobre os movimentos de leitura. Por isso eu queria assim perguntar para vocês, para pedir para vocês fazerem um encerramento para a gente poder também. Eu sei que a gente vai ter semana que vem, de novo, mas passar para um próximo grupo, né? E fazer alguma reflexão. Acho que então, para encerrar, assim, talvez de trazer como que se concluiu a atividade, né? A professora, no final, assim, depois de terminadas as apresentações, ela lança algumas perguntas, né, para os alunos sobre como foi a experiência, se eles tinham, naquele momento, se encontrado com a obra da sua vida, a escritora da sua vida, né, e tal. Então, bem interessante, assim, e daí ela faz uma síntese do processo deles, assim, né, de construção do sarau, assim, acho que foi interessante também esse fechamento. E só para encerrar rapidinho, gente, só trazer uma perspectiva, assim, de um dos estudantes, né, sobre essa dinâmica da leitura em voz alta, que ele falou que ele se sentia uma pessoa muito descontraída, não tinha vergonha, e para falar ele tinha muita facilidade, mas que quando ele precisava ler, recitar e interpretar em voz alta, vinha esse impedimento, né, esse desafio de lidar com a vergonha. Então, a diferença da leitura em voz alta em contraste com a oralidade da fala, enfim, essas práticas. E a gente viu que foi um ponto que, de fato, marcou outros estudantes também. Mas, enfim, foi um projeto bem bacana.
Gente, o projeto muito bacana e as observações de vocês, as reflexões muito bacanas, como essa última agora, né? Essas últimas que vocês fizeram, do que é específico mesmo do sarau, dessa apropriação da leitura. Eu queria destacar também, eu acho que tem um contraste, eu acompanhei um tanto, assim, né, dessa a passagem da pandemia, da aplicação, agora o retorno, a diferença, né, porque a gente está falando de duas escolas públicas, né, e as escolas estaduais, a educação pública estadual, e uma educação pública federal, que é o caso da escola, do colégio de aplicação, que é vinculado à Universidade Federal, né? E eu acho que as condições de trabalho que são dadas aos professores no colégio de aplicação, elas são condições que acabam incentivando e propiciando, né, atividades como essa do sarau, né? Por exemplo, esse trabalho das oficinas que eles têm na aplicação é muito bom. E o EJA do aplicação é surpreendente, assim, o trabalho do EJA é uma surpresa muito positiva. A outra reflexão que eu queria fazer é a questão da escola, além da questão da escola pública, né? Uma questão que eu fiquei pensando assim muito e muito pensando realmente muito fortemente assim, né? Já há alguns anos, no converso com os professores da linguística aplicada, né, em especial a Luciene, que tinha uma interlocução muito boa, o Pedro, e ouvir os alunos que vinham dos trabalhos, é pensar nessas boas práticas, né? E o lugar que essas boas práticas elas podem ter, porque essa é uma e isso eu acho que cria alternativas possíveis, né? E essa atividade aqui, eu sei que ela é um acontecimento, mas é um acontecimento memorável, né? Algo que vai ficar na trajetória desses alunos enquanto formação, né? Muito bacana assim de ver enfim, né? Então acho que teria muito mais destaques a fazer, assim, eu acho que fizeram observações assim muito argutas, né? Quanto desde a entrada, a chegada, a espera, a expectativa, né, de uma atividade de educação que integra realmente a vida deles, né? Muito legal, assim. Dava para a gente ficar conversando, né, só com os dois grupos de agora, a gente podia conversar a manhã inteira, mas eu vou sugerir que a gente siga, né, com o Rafael agora, e porque já são eu vou ouvindo, eu peço desculpas, né, dessa interrupção, assim, mas é que eu vou ouvindo e eu vou anotando e vendo o relógio, né, e aí a preocupação para que todos tenham espaço para falar, tá bom? Posso começar então, professor? Eu vou tentar, eu também não tenho apresentação, vou tentar ser um pouco breve. Também minha observação foi no colégio de aplicação, né? Mas foi daí com ensino regular, né? No ensino médio, turma de segundo ano. E, enfim, eu tive um pouco de, digamos, de azar, porque... Azar não, mas as aulas que eu fui lá assistir eram mais português do que literatura, assim, digamos, né? Mas é dentro de um contexto interessante, porque isso que os colegas trouxeram, essa questão do como a aplicação se apropria, né, de programas como o PIBID, a residência pedagógica, né? E então eu participei do ano passado inteiro da residência pedagógica com essa professora que eu, o segundo ano também, então eu tive uma experiência bem interessante, né? Já dando aula e preparando aulas com literatura todo ano passado. O encerramento, e aí eu até não mandei ainda o meu relato, né, de observação, mas, digamos, eu botei como primeiro momento de observação uma oficina que era o encerramento da residência pedagógica. Eu escrevi algo como observação participativa, né? A gente tem uma oficina sobre a Carolina Maria de Jesus, né? E aí deu para conhecer os alunos, porque o ano passado foi todo remoto, né? Então a gente não teve esse contato na sala de aula. Então teve essa oficina que eu fiz com outras duas colegas. Então aí foi o que a gente conseguiu entender como é que era a turma, né? Então a gente começou com um cordel da Jahid Arraes falando sobre a autora, depois teve uma apresentação, né, da história dela e tal, e no final a gente escreveu uma carta coletiva para a autora,
dizendo como estava o mundo hoje. Então, era uma oficina super simples, assim, de 2 períodos, né? E o interessante e a sorte minha é que eu vou esse meu projeto que eu vou fazer para essa cadeira, eu vou aplicar no próximo semestre, né? Que é sobre o quarto de despejo também. Então, vou aproveitar, vou conseguir utilizar, né, o trabalho que a gente está fazendo aqui e botar em prática, né? Porque foi, digamos assim, foi só uma apresentação da autora, porque esse é um dos livros previstos para eles lerem esse ano, né? Então, isso eu achei bem interessante. Então, teve esse momento, assim, os alunos participaram muito. A professora comenta que tem essa sensação de defasagem mesmo de aprendizado, né? Desses 2 anos fora da escola e tal, eu acho que faz algum sentido. Então, ela, assim, a sensação que ela está com uma preocupação de recuperação, né? De explicação das coisas. Essas 2, aí depois eu fui de novo, aí assisti uma aula que era sobre... Era um trabalho, na verdade, de interpretação de texto, um texto que chama A Difusão da Cultura, e eles tinham que responder 4 questões. Então, foi uma coisa mais um trabalho que eu fiquei olhando eles fazendo, não tinha muito uma exposição da professora. E a última aula que eu observei foi era a produção textual deles, né? Que ela tratou sobre unidade temática. O tema era qual é o seu pódio da redação, né? Enfim, a gente sabe que tudo se conecta de uma certa forma, né? Mas, assim, literatura mesmo, a gente pensa, assim... foi mais a oficina que a gente deu. Mas o que eu achei interessante, eu tive uma conversa com a professora, né? Eles estão lendo Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, em sala de aula, né? Então, e tudo é a leitura em voz alta, então ninguém leu em casa ainda, é só na sala de aula. Cada aula lê um capítulo e discutem. Aí hoje eles teriam que ler umas 30 páginas em casa e discutir em aula o livro. Então, tem essa mescla, né, de leitura em sala de aula, leitura individual em casa e tal. E a seleção dos livros são muito interessantes. O próximo é um do Nelson Rodrigues e tal. E, enfim, basicamente é isso, assim, da minha observação. Assim, bem, a gente percebe, né, que é uma escola, né, pensando em escola pública, né, que tem condições muito interessantes, melhores que as outras. Está sendo no prédio da URGS as aulas, não está no colégio de aplicação, né? Então, não tem essa questão física do colégio, né? E acho que é isso. Assim, Rafael, eu vou fazer uma oficina contigo para você alcançar a tua objetividade. Nossa, que apresentação muito legal, assim. Eu já estaria falando horas, contado já do sarau, muito legal, muito legal. Assim, parabéns pelo... Nossa, assim, conciso, foi ao ponto. Agora, realmente chama atenção, tem uma coisa que eu achei, que agora eu estava comentando, né, da seleção de textos, né, e trazer a Júlia Dantas agora, né, do romance dela, do Ruína e Leveza, né, e ler em alto e compartilhar, assim como tem a próxima depois é o Nelson Rodrigues. Qual o livro do Nelson Rodrigues? Espera que eu tenho aqui. É o Álbum de Família. Álbum de Família. Aí vamos para a peça. Nossa, isso é impactante. Qual é a série? Segundo ano. Quê? Segundo ano do ensino médio. O Álbum de Família é forte. E vai ser um projeto também de estágio, né, dos estudantes da Letras, não vai ser a professora que vai conduzir, sim. Isso que tu colocou, essa abertura para, né, que tu tinha falado, né, da residência pedagógica do PIBID, que o colégio de aplicação tem, e que não atrapalha o trabalho deles, né? Eles não veem como algo, eles veem como algo que integra. É muito forte, muito bom, e muito bom para os nossos alunos, né? Eu acho para o curso de letras, assim, pô, são todos professores de formação aqui. Ter esse diálogo com a aplicação é muito bom. Só um comentário dessa residência pedagógica, por exemplo, assim, é que por mais que um professor seja ótimo, né, são 10 estudantes debatendo uma aula, que é uma coisa muito impossível, né, de tu pensar no dia a dia de um professor, entendeu? Então, assim, eu lembro, assim,
que as aulas que a é gente verdade. preparava, né, da residência pedagógica, eram aulas muito legais, que eu gostaria muito de ter tido quando eu era estudante, porque tu Sim, pensa assim, são 10 estudantes pensando e debatendo, com uma professora orientadora, né, então assim, sim, não tem sim, como a aula não ficar boa, eu acho, assim, né, com todo sim, esse sim, debate, sim, assim. sim, E outra questão que eu queria, o sim. livro, né, da Júlia Dantas, ele tá faz parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, né? Que também é bem interessante. Não sabia. Então, Ah, uns livros comprados, né, pelo Ministério da Educação, que disponibilizam para a escola. E aí ela anda, né, com tipo também uma cestinha e os alunos levam e trazem de volta e tal, assim. sim, Então tem esse programa que é muito legal, assim, porque é uma obra sim, atual, né, enfim, e sim, eu achei sim. interessante também. É isso. Esse programa, que é o PNBE, o Programa Nacional de Biblioteca Escolar, né? Que um ano é para o ensino fundamental e outro ano é para o ensino médio, eles vão se alternando. Eu realmente agora não sei como é que está, assim, eu me lembro que tinha tido uma crise quanto aos valores a serem aplicados, né? Mas pelo que eu entendi, segue, assim, que segue sendo o governo federal o maior comprador de livros, que supostamente é para ir uma caixa e para as bibliotecas escolares todas, né? Assim, bom, enfim, tem uma série de programas. Torço eu que consiga manter, assim, porque a gente está numa situação bastante problemática. Agora, isso que tu colocou, quer dizer, o acesso ao livro, né? Que assim como as gurias me falaram, é uma coisa que eu vejo na aplicação de ser um cuidado muito grande com isso, né? Assim, do fornecer acesso aos livros e um acesso aos livros para que realmente seja manipulado, lido, trabalhado. Não é aquela coisa assim do cuidado, não vai riscar, não vai dobrar, não vai, não é para realmente interagir. É que eu me lembro de uma bibliotecária que tinha aquela, a primeira reação dela era cuidado, não vai derramar café, não vai sujar, não vai riscar, não vai fazer, quer dizer, é quase como diz assim, tu não vai ler também para não estragar, né? Mas então assim, a aplicação tem esse movimento ao contrário. E o que eu achei, eu estava comentando uma das questões que aparece agora, eu acho que a gente vai, isso assim para o futuro, não digo agora para a nossa turma, que é debater essa questão mais fortemente a integração do ensino de literatura de língua, né? Porque a tendência é a literatura está mais integrada à língua, né? Assim agora depois da BNCC. Mas assim, e depois a questão essa que tu falou, né? Também do planejamento das aulas. Ah, enfim, que é uma realidade que assim que isso eu acho assim, vendo as gurias comentarem lá no primeiro grupo, né, da Alessandra e da Andressa, que eu acho que é sofrido da escola estadual é a falta de condições dadas de infraestrutura para o docente preparar, né? É, que tinha que ser quase, no mínimo, 1 hora por um. Assim, o ideal seria 2 por 1, né? Assim, ter 2 horas de preparação para 1 hora de sala de aula. Assim, considerando isso que está fazendo, assim, que é pensar a aula, planejar a leitura, pensar a atividade. As vezes dizendo assim, olha, os dispositivos que foram usados lá no sarau, eles são pensados desde o início, desde a caixa, né, dos livros até aqui. Aqui tu colocou bem, assim, quer dizer, existe um planejamento na oficina da Macarena que é todo inteiro, assim, é orgânico, né? E aí, assim, no momento em que a pessoa tem que só 40 horas, e sendo das quais quase 30 a 35 em sala de aula, é muito difícil ter essa atividade de planejamento, que eu acho que é, sei lá, 70% da escola, da sala de aula, né? É o que veio antes, não o que está ali, não é improviso, né? Então isso é muito, muito bom de ver. E eu tenho a impressão que os colégios de aplicação, assim como os institutos federais em boa parte do que eu conheço, eles mostram um horizonte que eu acho que a gente deveria investir mais no sentido de exemplos de possibilidade para a educação pública. São exemplos que deveriam ser quase paradigmáticos para outras escolas públicas, né? Assim também tem vários municípios que conseguem, assim, porque realmente é bacana de ver.
Não sei se o pessoal também quer comentar alguma coisa. Obrigado, Rafael, assim, muito, muito bom assim, de ver, né? E quanto só tu falou de enviar o relato, eu tinha colocado até hoje, né? Eu posso, como vai ter a semana que vem, eu posso colocar pelo menos mais 2 dias, 3 dias, mas eu queria ver se para a semana que vem eu já conseguiria ler, né, os relatos, até para ao final do encontro tentar dar um retorno de síntese, assim, né? Eu acho Eu não difícil, mandei, né? professor, mas eu já mando agora que eu não tinha achado no Moodle o lugar, mas eu já achei agora. Eu já fiz o Tá. relato, daqui a pouquinho eu já Tá, mando. não tá. Tá, tranquilo. Se precisasse mais uns dias, aí eu Não, poderia abrir ele. Não tá tem bom, problema. eu não tinha, eu ia mandar por e-mail, mas aí depois eu achei o lugar ali no Moodle. Tá, Tava. mas muito, muito, muito legal. Tá, obrigado, Pedro. Perdão, obrigado, Rafael. Valeu, Pedro. É que o Pedro já abriu a janela também. Tá. Vocês Então, me ouvem? sim, ouvindo bem. Posso começar? Por favor, Pedro. É, Não, interessante. Só um comentário sobre a apresentação do Claro. Rafael da questão da biblioteca do aplicação, que é uma coisa muito interessante, porque na época que existia Mundo lá fora, eu pegava muito livro na biblioteca da aplicação, porque tinha, às vezes ela era melhor que a biblioteca da Letras lá. Que ela Uhum. tinha coisas assim, por exemplo, eu ficava muito impressionado, tipo, Capão Pecado, assim, foi um livro que eu li Sim. no aplicação, da biblioteca da aplicação, e é um livro, não é óbvio que seja um livro que tenha num colégio, enfim, pela Sim. temática do periférico e tal, então tem uma disposição interessante, assim, enfim, Sim, queria sim, comentar. deixa eu fechar o microfone aqui, mas assim, é que não era para ter ouvido, eu vi que estava aberto ali. Mas essa questão da biblioteca, do acervo livre, eu volto àquela coisa assim, eu acho que dos textos que a gente leu esse semestre, e assim, retomando e relendo para preparar as aulas, é aquele que dá a importância do ato de ler o segundo texto do livro, em que Paulo Freire fala do lugar das bibliotecas populares, né? E aí dos acervos dinâmicos, acervos vivos, as atividades da biblioteca. E o acervo só tem sentido e razão de ser como biblioteca se ele é aberto, né? Assim, no repertório, na atualização, né? E nessa circulação dos livros. E o acervo da aplicação é muito bom, muito bom. Espero que continue a se manter assim, né? Desculpa, não era para ter interrompido. Enfim, eu não vou compartilhar a tela aqui que eu me atrapalho com o texto, mas eu fiz uma observação no Colégio Americano, que fica ali no Rio Branco, que é um colégio particular e tal, e foi um colégio que eu estudei, fui bolsista lá no ensino médio, e aí as aulas de literatura não eram boas, e eu acho que minha vontade de observar foi um pouco uma psicanálise, assim, da minha formação como leitor, ver se ainda era a mesma coisa, inclusive não era no mesmo professor, mas foi bem interessante, assim, e até fiquei, enfim, não estou conseguindo acompanhar as cadeiras nesse semestre em geral, assim, então até o meu relato, ele ficou curto, tal, ficou só 2 páginas, acho que eu podia ter colocado mais, eu vi as observações dos colegas sobre a estrutura do colégio e tal, fui muito direto ao ponto da aula mesmo, assim, do conteúdo da aula, acho que até por eu estar, pela minha área na letra, ser pesquisa em literatura, né, então eu fiquei muito antenado nisso, assim, e acho que eu vou focar mais o comentário nisso, mas é Qual interessante. série que era, Pedro? É, terceiro ano. Terceiro ano. Terceiro ano, é. E aí eu fui 2 aulas, aí já é interessante, assim, a diferença de um colégio para o outro, porque o que eu assisti foi a aula de modernismo, assim, e aí acho que tem essa disposição do colégio privado em relação ao vestibular e tal. Alô? Gente, travou, né? Travou a aula. Travou, Pedro? travou, Pedro. Travou o Pedro. Tá, não, eu já achei que fosse eu, assim, aqui. Tá, vamos ver se ele volta. Vou dar um segundo.
Mas é interessante já ver a disposição, né? Agora ele vai falar de uma escola particular, né? Vamos fazer o seguinte, assim, ó, no o próximo grupo, a gente deixa quando o Pedro voltar, depois ele aí vai na sequência. Que o próximo grupo é da Vitória, da Natália e do Jonas, é isso, né? Isso, Isso. prof. Espera aí que eu vou compartilhar aqui. Não estava preparada ainda para abrir. Não, peraí, vamos ver, o Pedro tá voltando. Pedro, conseguiu voltar? Tá, então tá. Vitória, já fica preparada. Pendurou aí tua internet com a chuva, tava... Hoje eu confesso que fiquei com medo, porque aqui faltou luz, assim, mas era 7 e pouco que tinha faltado luz, depois voltou, tranquilo. Tá, então vamos lá, Pedro. Então, Tá me ouvindo? estou ouvindo. Uma aula de literatura, modernismo, terceiro ano de ensino médio no botei aplicação não, colégio americano, né, ali no bairro Rio Branco, americano, que é um colégio da rede particular confessional, né? Isso. É. Tá meio travado aqui, mas vocês estão me ouvindo bem? Pedro, se tu preferir deixar assim, compartilhar a imagem, ficar só a voz, a gente ouve a voz, não tem nenhum problema. Eu vou tentar aqui. Fecha a imagem, se tá ruim. Porque senão, assim, teve uma colega que não poderia participar, nem hoje, nem outro, mandou um WhatsApp, eu sugeri para ela, então, mandar a gravação, gravar e mandar, né, no relato, né? O link, todo assim, a gente vai buscando alternativas nesse mundo virtual, né? Pedro? Acho que ele caiu de novo. Travou de novo. Então, Vitória, e agora tu já está até pronta para compartilhar. Agora eu já estou pronta, estou preparada. Tá, então vai lá. Vitória. Compartilha, então? Compartilha e vamos lá. E depois aí a gente avisa o Pedro. Pedro volta, ele vai ver que tem alguém falando e aí espera. Não sei se vocês estão ouvindo, pessoal. Acho que o Jonas e a Nath podem criar e me dizer se vocês estão escutando ou não, né? Se está dando tudo certo. Sim. Estamos, os slides estão ok também, amiga. Perfeito, então. Então a gente vai começar o nosso relato, né? Espero que esteja aparecendo tudo direitinho. Perdoe, meu PC é bem velho, então às vezes coisas horríveis acontecem com ele, mas vamos torcer para que hoje não seja esse dia, né? Que ele esteja de bom humor. Então a gente trouxe o nosso relato. Não está passando para o lado. Passou. O nosso contexto, né? São as aulas de literatura específica, né? No primeiro ano do ensino médio, na Escola Estadual de Ensino Médio Padre Reus, que inclusive é o colégio onde a Nathalie e eu, né? Nós somos professoras a gente trabalha com cursinho popular, né? Então, lá o colégio ele cede para a gente o espaço da escola nos sábados para a gente dar aula do cursinho popular, tem de todas as matérias e tal. Então, é uma escola que sempre foi muito receptiva com a gente. Tanto que toda vez que eu e a Nathalie, a gente vai lá, a diretora sempre faz festa pra gente. A primeira vez que a gente foi lá, ela falou que, essas aqui são as fadas, né? Que é como os alunos chamam a gente. São as fadas, elas vieram aqui fazer estágio, observação com a gente, vamos tratar elas bem. Então, a gente fica super confortável, assim, é um espaço que a gente sempre se sentiu muito confortável. Então, vamos falar um pouquinho sobre a escola, né? Gente, perdão essa foto, tá? Mas é que a gente não achou uma foto melhor. Mas é que a gente queria muito trazer essa imagem do corredor para mostrar basicamente como é que é a escola, assim, uma coisa que essa escola ela é muito colorida e eles aproveitam muito toda a produção dos alunos, eles expõem, eles fazem exposições, seja na aula de artes, coisas de literatura, textos escritos, produções artísticas, tudo possível eles tentam englobar e trazer para dentro do contexto escolar, e a gente acha isso muito legal, a gente acha que isso é mostrar, né, que a escola é dos alunos, sim, né, isso é deles, eles fazem as escolhas, eles apresentam as coisas que eles gostam. Então, o Padre Reus, ele fica aqui em Porto Alegre, ele fica na Otto Niemeyer, na frente do Zafra, ali da Otto. É uma escola que tem os 3 turnos, então tem manhã, tarde e noite, com ensino regular no ensino médio, né, e a gente, como a gente só conseguiu observar de noite, a gente foi observar de noite, e acho que é também um dos contextos mais complicados, né? Porque de manhã e de tarde tem muitas turmas, tem muitas pessoas, e de noite tem um pouquinho mais, a gente sabe que a dificuldade é bem diferente, né? O ensino fica bem reduzido. Mas são 4 turmas por série, em média, né?
De noite, eu acho que são só 3, mas tem, tipo, de manhã tem, sei lá, 5, 6. É uma escola que tem uma estrutura, eu acredito que bem boa, assim, apesar dos pesares, né? A biblioteca é uma coisa que deixa um pouco a gente triste, né? Que ela não tem muito uso, tipo, existe uma biblioteca, mas eu acho que eles estão sem bibliotecário, então não tem ninguém que fique lá cuidando, não tem ninguém que possa fazer esse controle dos livros, e então tem muito pouco uso. Se o professor quiser, ele tem que agendar, né? A ida lá e tal. Todas as salas têm um projetor de vídeo, tem caixa de som, tem um computadorzinho, né, que tu pode acessar, o que eu acho que facilita muito a exposição de aulas e a forma, varia muito, os professores podem trazer vídeo, podem trazer música, podem trazer várias formas, e acredito que para o ensino de literatura isso é muito importante, né, porque a gente sabe que só tu pegar lá e largar escrevendo quadro, às vezes não dá muito certo. Todas têm ar-condicionado, tem refeitório, para o período da noite o pessoal não está podendo, eles não estavam, acho que, dando lanche, né, mas isso foi só nas primeiras semanas, porque estava tendo algumas dificuldades financeiras e tal. Mas, no geral, é uma escola que é bem organizada, e uma coisa que a gente acha muito importante, que a gente até queria comentar, assim, a gente não conseguiu trazer uma foto disso, mas essa questão da produção dos alunos, eles recentemente fizeram um mural em homenagem ao mestre Moa do Catendê, não sei se vocês sabem quem é um mestre de capoeira, que foi assassinado, e os alunos votaram fazer um mural sobre ele. Então, a gente vê que é uma escola que ela é bem engajada, ela fala muito sobre questões sociais, ela tem muita relação com, por exemplo, quando a gente tem algum dia temático, o Dia da Consciência Negra, dia Mês do Orgulho, ou por exemplo, essa exposição que tem sobre violência contra a mulher. Então, tem muitos questionamentos, eu acho que isso é muito, né, rico para quem trabalha com literatura. Sobre a nossa prof, né, que foi muito receptiva com a gente, nos ajudou muito, nos deu várias informações, assim, a gente nem precisou, na verdade, perguntar as coisas para ela mesma vir e contava, acho que ela ficou bem animada com isso. Ela fez licenciatura em Letras, Língua Portuguesa e Literatura de Língua Portuguesa na Uniriter. Ela leciona no estado há 13 anos, e ela está lá no colégio desde 2018. Só que ela trabalha, né, com o ensino médio, só que a gente sabe que hoje em dia a literatura no ensino médio, as horas foram bem reduzidas, né? Eles têm bem pouco tempo de literatura. Então, ela também trabalha com o ensino fundamental numa outra escola, também pública, e, né, totaliza 40 horas semanais, que a gente conversou com ela disse que ela tenta fazer o possível, né, para tentar ajudar todo mundo, tentar fazer uma coisa que seja interessante, só que a gente sabe que, às vezes, as condições não são as mais propícias. Acho que a Nátria, quando for fazer a parte do relato, ela vai poder falar um pouco mais para vocês. O Jonas também. Sobre a turma, então. A nossa turma era 311, era o primeiro ano, e a gente foi especificamente nas aulas de literatura, que aconteciam uma vez na semana. Eram 2 períodos seguidos na quinta-feira, então era das 9 às 8h40. Tinha bastante tempo disso, acho que o suficiente para poder abordar da forma que ela quisesse, trazer, né, o material que ela quisesse, abordar da forma que ela preferisse. A faixa etária dos estudantes é um pouco diferente, né, do que a gente teria no ensino médio regular da manhã e da tarde, porque eles tinham entre 16 e 19 anos, eles eram um pouco mais velhos, e a maioria deles trabalhava de dia, ou fazia um curso técnico, ou não tinha condições de estar na escola, e por isso que eles foram para o turno da noite. A frequência dos alunos, a prof mostrou para a gente, né, que na chamada tinham 30 alunos, mas basicamente nos dias que a gente assistiu tinha só 50% dos alunos em aula. Acho que é isso, eu falei um monte, né, gente? Eu vejo de vocês aí, vai lá. Então, dá para me ouvir direitinho? Dá sim, Nath. Dá sim. Obrigada. Eu vou fazer o primeiro dia do nosso relato, né? Eu fui com a Vitória, como pandemia, a gente não quis também tumultuar, imagina, chega 3 estudantes da universidade na sala, adolescente, a gente sabe como é. Então, a gente separou para ir eu e a Vitória num dia, depois eu e o Jonas, depois o Jonas e a Vitória, para a gente fazer um rodízio ali. No primeiro dia, eu e a Vitória chegamos lá e a prof ia começar um conteúdo novo, era gêneros literários. E a gente ficou até feliz, tipo, legal, vou pegar um conteúdo em andamento, assim, uma coisa que vai começar agora e tal. Só que aconteceu um problema que um outro professor faltou e teria aula no outro primeiro ano, simultaneamente no primeiro período. E aí a prof, como a gente estava lá, ela conseguiu ficar na outra turma e passar o conteúdo para eles na outra turma, e eu e a Vitória ficamos com a 311, então a gente chegou e basicamente deu aula no primeiro período. Bateu aquele desespero, assim, de meu Deus, o que eu faço? A sorte é que é um conteúdo que a gente sabe. E ficou, não, tá tudo bem, eu consigo enrolar aqui, isso aqui eu sei. Mas foi um apavoro.
A gente fez a metodologia que a professora pediu, que era pegar uns trechos do livro didático e passar no quadro, porque ainda não chegaram os livros didáticos para os alunos. Tá chegando aos pouquinhos, assim, eu acho que aconteceu algum problema, uma demora, e já é quase abril, né? As aulas começaram em fevereiro, então é bastante tempo que eles estão sem os livros, assim. Então a gente passou no quadro, né? Resumiu o texto, eles copiaram. É uma coisa que eu, se não me engano, o primeiro grupo falou, assim, é que eles são muito quietos na hora de fazer as atividades, assim. Até conversando com a professora depois, quando ela voltou para a sala, ela falou que esses 2 anos de pandemia estragou muita coisa, até a sociabilidade deles uns com os outros, assim. Eles não, sei lá, eles não têm o costume, assim, de conversar, de perguntar pra gente. Parece que é aquela coisa bem do online que a gente fica quietinho ouvindo o professor falar, sabe? E eles copiaram, eles eram bem legais, eles conversaram bastante com a gente, queriam saber da nossa vida e tal, ficaram animados da gente estar lá. Mas essa coisa deles conversarem amenidades com a gente cessou no momento em que a gente passou o conteúdo, porque daí a gente explicou, eu e a Vitória explicamos, era um texto bem teórico, assim, falava até da poética do Aristóteles, os gêneros literários, assim, aquela origem do gênero bem antiga. E eles não perguntaram nada. A única coisa que eles perguntaram é, enquanto a gente passava o conteúdo no quadro, se era conteúdo novo, e era mesmo, e se a gente ia explicar. E a gente explicou, assim, então eles ficaram meio nervosos, assim, de só passar o conteúdo e não ser explicado. A gente conversou com eles, assim, eles não tiveram muitas dúvidas, que a gente ficou um pouco triste, ficou pensando, será que eles entenderam o que a gente falou? Ou, sei lá, que eles só, tipo, estão aqui de corpo presente, não estão escutando. E depois disso, a prof, no segundo período, a prof voltou para a sala, ela conseguiu assumir a outra turma e explicou para a gente como ia acontecer as coisas, né? Ela assumiu aí a aula, ela falou sobre gênero épico, ela comentou um pouco por cima, assim, da Ilíada, da Odisseia e dos Lusíadas, e falou para eles que ia colocar no Google Sala de Aula, que eles usam desde o começo da pandemia e o colégio continua usando, os livros, caso alguém queira ler, e ela falou que era uma literatura bem legal e tal, para quem tivesse interesse. Nisso a gente conversou com ela sobre essa questão dos livros, e ela falou uma coisa que eu e a Vitória ficamos bem pensativas, assim, que ela disse que dar um livro inteiro para eles lerem era uma utopia, era uma coisa que não ia acontecer, porque são alunos que estavam no 7º ano, quando começou a pandemia, e basicamente pularam do 7º ano para o 1º do médio, porque nesses 2 anos de pandemia, 2020 todo mundo foi aprovado, e 2021 tu seria aprovado se tu tivesse uma presença nas aulas online. Então, assim, muitos não tiveram condições, não tiveram tempo e também não priorizaram ter aula online, porque não é uma coisa que a gente está acostumado. Então, eles estão, assim, muito perdidos, porque eles recém entraram no ensino médio, mas eles não passaram por aquele final do ensino fundamental. Tanto que a gente estava falando com eles sobre literatura, se eles gostavam, e uma aluna falou que chega no ensino médio, literatura e português parece tudo a mesma coisa. E eles ficam confusos, assim, e aquilo pegou bastante a gente. Então, a prof disse que não teria como passar um livro inteiro por esse motivo e também porque, com a reforma do ensino médio, né, o novo ensino médio, esses alunos do 1º ano só vão ter literatura no 1º ano. Eles vão ter 2 períodos no 1º ano, depois no 2º e no 3º eles não vão ter. Não está inserido nos da noite, né, ter literatura no 2º e no 3º. Então, o Padre Real se organizou para o 1º ano da noite ter todo o conteúdo de literatura do ensino médio no 1º ano, para eles não ficarem, pelo menos, sem a parte teórica. Então, a prof vai dar essas aulas que são bem mais teóricas, assim, é mapa mental, são conceitos bem, tipo, gênero épico é isso, é dessa forma, e lírica é assim, é dessa forma, do que ter essa coisa de discutir livro e debater livro, porque não tem tempo hábil. 2 períodos por semana é pouquíssimo tempo. E aí a gente também ficou pensando, nossa, que situação complicada, né? Enfim, a gente conversou com a professora, ela passou o conteúdo. Uma coisa que eu achei bem legal é que ela é uma professora mais velha, assim. Mas ela conversa muito com eles. Ela não tem aquela coisa de fiquem quietos, não falem. Ela conversa, ela pergunta, eles estão falando de alguma coisa, ela vai lá e se inteira no assunto, que eu achei bem legal. Que a sala de aula acaba sendo um lugar bem bacana para eles também. Ela não tem aquele costume de pedir para eles ficarem quietos, se eles não estão atrapalhando, né? Porque ela parece que ela quer ouvir o que eles têm para dizer. Isso eu achei bem legal. Mas, assim, é aquilo que mesmo com a estrutura da escola sendo muito boa, essas questões governamentais e a questão também da pandemia e as aulas online meio que deram uma bagunçada nesse começo do ensino médio, o que é bem triste, assim. Tanto que eu até comentei com o Jonas, acho que ele vai falar do próximo relato, que a gente sentiu falta de exemplos na aula dela. Mas, realmente, no tempo não tem como. Só 2 períodos, tem que passar todo o gênero épico, todo o gênero lírico, não tem como tu ficar ali contando como é que é uma história ou outra, assim.
Mas foi isso o primeiro dia de relato. Só um comentário, assim, bem rápido, né, pra gente não passar muito do tempo. A gente também, ela também falou pra gente que ela tenta trazer, assim, por exemplo, ela não traz o texto para eles lerem, mas ela meio que explica, ela conta, traz um resuminho, ela sempre posta assim, toda vez que ela fala de alguma obra, ela vai lá e posta no Google Sala de Aula, porque ela diz que uma frase que me marcou, pelo menos, quando ela falou, é que ela falou assim, gente, aqui a gente trabalha, tá, a gente faz o que a gente pode, porque ela também disse que ela não vai ficar lá, ela sabe que eles têm muitas coisas para fazer durante o dia, que eles chegam muito cansados, alguns chegam exaustos, assim, dormem na aula. Então, ela disse que ela não vai fazer uma coisa, assim, que obrigue eles a ter uma obrigação, assim, uma coisa que vá dificultar ainda mais esse processo, porque muitos deles acabam, né, saindo da escola por causa disso, por não conseguir acompanhar e tal. Então, ela tenta trazer as coisas, ela tenta trazer a literatura de uma forma mais leve, assim, pequenas explicações, coisas que chamem a atenção deles e posta lá para quem quiser ler, para quem tem essa vontade, e tentar, ela dá às escolas literárias e tudo mais, acompanhar, não trazendo o texto especificamente, mas ela traz, sei lá, um vídeo ou alguma coisa assim que fale para que eles não tenham que ter o que eu acho que é até meio triste, né? Porque eles não têm esse processo que a gente, por exemplo, fala sobre isso, né? Que é trazer o texto e deixar o aluno se apropriar do texto, né? E ler. E aí fiquei bem triste, na verdade, ouvindo isso, mas enfim, pode ir, Jonas. Então, o relato do segundo dia, que fui eu e a Nath, também é bem parecido, assim, é uma situação triste, porque o livro didático ainda não tinha chegado na escola, então a professora também usou a mesma metodologia. Ela copiou textos do livro didático que ela tinha no quadro, e os alunos copiaram esse texto também, que era novamente sobre tragédia, comédia e lírico. E esses três conteúdos em 2 períodos, né? Imagina copiar esses textos. E daí ela explicou brevemente eles. E no segundo período ela trouxe um vídeo do Descomplica que falava sobre as mesmas coisas, para tentar auxiliar os alunos na compreensão do conteúdo. Mas, outra coisa importante, a gente descobriu no segundo dia da observação do porquê que os alunos estavam faltando, e é porque tá tendo um toque de recolher em alguns bairros periféricos de Porto Alegre, né? Tá tendo uma questão de briga de gangues, tráfico, alguma coisa assim, como por exemplo na Cruzeiro. Então, esse é provavelmente o motivo do porquê tantos alunos estão faltando no turno da noite. Sim, sem querer cortar o João, mas Pode cortar, complementando, amiga, vai. a Coab Cavalhada, a Cruzeiro e a Cristal, assim, tá bem tensa a situação. E aí, o toque de recolher às 6, então a aula começa às 7, eles não têm como ir. Tanto que no sábado da semana do dia 24, eu e a Vitória fomos dar aula no colégio, por causa do cursinho, e alguns alunos faltaram e vieram nos contar que foi porque estavam com medo de sair de casa e tal. Então, isso também é mais uma coisa, assim, que afasta esses alunos da escola, né? Sim, com certeza. E daí, em relação a esse conteúdo, mesmo que a professora tenha explicado, né, os textos que ela colocou no quadro, os alunos não perguntaram nada sobre, inclusive ela até, no final da aula, né, perguntou, vocês têm dúvidas, têm questões? E eles ficaram quietinhos, e aí a gente ficou pensando se eles realmente entenderam, e a gente se questionou sobre essa questão que a Nath comentou sobre a falta de exemplos, nem imagens, nem textos, não tinham leituras literárias para se apoiar, né, nesse conteúdo teórico. E era só o conteúdo mesmo, aquela metodologia tradicional de colocar no quadro, os alunos copiarem e depois vai ter avaliações sobre. Inclusive, na próxima aula que a gente teria que observar vai ser avaliação e na outra também. E acho que era isso, assim, tipo, como essa questão do ensino médio da reforma atravessou muito o currículo, os professores do Padre Reus parece que ficaram muito mais preocupados em passar todo o conteúdo teórico do ensino médio no primeiro ano. E o livro literário ficou, assim, em segundo plano. É essa questão que a Vitória já colocou, né? Que a professora comenta alguns livros e coloca no Google Sala de Aula para os alunos lerem, mas eles não têm um plano para eles lerem em aula ou para eles discutirem um texto literário, sabe? E a gente achou isso bem preocupante, assim, bem triste. Também não sei se tem um projeto, é mais esse conteúdo que tem que ser dado, porque depois vai cair mais para frente para eles em provas. E é isso, assim. Não sei se as gurias querem complementar alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. A gente teve a gente ficou um pouco triste, né, com essas questões, só que a gente deu para ver, pelo menos pareceu, assim, do jeito que ela falava,
que ela estava tentando, sabe? Apesar de tudo, ela estava tentando, mas é difícil, não tinha apoio, tinha essa questão dela ter que dar todo o conteúdo no primeiro ano, e não poder seguir esse processo com eles, assim. Mas basicamente é isso, pessoal. Tá. Muito obrigado. Antes eu quero comentar, né, a apresentação de vocês, eu acho que foi muito boa, muito organizada, assim, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, que são 10 horas, então vou me dirigir ao Guilherme, ele não voltou. Guilherme, antes a gente, assim, são 10 horas, eu vou te perguntar, tu prefere falar agora ou se na semana que vem, a hora que tu entrar no início, fazer, porque a programação, assim, essa semana a gente tem observação, relato, semana que vem, dia 6 também, continuar com o relato, e a aula, que dia 6 eu vou dar no dia 8, vou gravar, né, para quem, claro, tiver a disponibilidade de comparecer sobre o Rancière. Então, o que tu preferes? Quer falar agora, mesmo com pouco tempo, ou semana que vem? Guilherme, por favor, responda, Guilherme. Estás por Ele aí? respondeu no chat, professor. Eu não vi, tá? Se eu lesse, eu poderia... Isso é a importância da leitura, né? Pode ser na próxima semana. Tá, perfeito então, Guilherme. Então, eu te faço o comentário agora, fechando o grupo, né, agora que apresentou, né, da Escola do Padre Helz, a Vitória, da Nathalie. Eu tinha posto Natália, peço desculpas, e do Jonas, né? Eu acho que vocês fizeram a apresentação de uma escola muito bem estruturada, né? Assim, e eu gostei muito da observação. E é isso eu queria fazer um comentário, aproveitando, por exemplo, a fala antes, né? Da Cristiane e da Lara, que são aqueles pontos que vocês marcaram, que chamam atenção e que eles acabam significando a produção dos alunos parecendo os murais. E aí vocês comentaram, é uma escola muito colorida, né? Então tem uma questão de vitalidade do ambiente da escola. E a atuação de vocês, né, assim, considerando também a atuação, por exemplo, nos sábados, né, dando aula, que eu acho admirável, assim. Agora, o que eu queria concentrar assim, uma observação, né, porque apareceu de novo, que é essa questão, não a questão do copiar e colocar no quadro. Eu acho que o quadro, digamos, é um dispositivo antigo, mas é um dispositivo utilizável, né? Pode deixar um poema no quadro, ler e debater, eu acho que não tem problema nenhum. Chega antes, deixar escrito ali, conversar, esquema roteiro, não é isso. Mas a fala da professora, que é muito engajada, que é muito ativa, que tem uma escuta com os alunos muito legal, mas tem uma preocupação sobre a qual eu acho que a gente podia conversar um pouco, que é essa questão do conteúdo. A preocupação deles é que vocês estavam passando no quadro um conteúdo novo e eles queriam saber se ia ser explicado, né, depois de ter sido passado no quadro. E a preocupação de dar todo um conteúdo em 2 períodos, todo um conteúdo no primeiro ano do ensino médio, deste novo ensino médio, que nem parece tão novo, né, parece uma coisa muito, enfim, né, bolorenta, mas assim, a preocupação essa de todo o conteúdo e as indicações de livros, né, serem dados. E eu fiquei curioso depois de perceber essa questão do Google Sala de Aula, que ela passa coisas lá, mas essa questão do conteúdo, quer dizer, a pergunta que me faço, quer dizer, então, ensinar literatura é falar sobre a literatura, que é o conteúdo a ser posto ali, né? Então, esse mapa organizacional, né, agora que teoricamente, né, que ela apresentou, das categorias dos gêneros, que provavelmente vão ser os líricos, gênero épico, lírico, dramático, e dentro do dramático, né, apresenta o trágico e o cômico. Seria isso, pelo que entendi, a aula de literatura, pessoal? É isso? Nos dias que a gente assistiu, ela estava tratando desses gêneros, assim, então ela trazia, explicava essa origem mais antiga, né, dos gêneros e tal, como eles formaram, vindo lá da Grécia, só realmente não trazendo esses exemplos, assim, é uma coisa que fica meio no mundo das ideias, assim, é isso que é épico, é isso que é lírico, é isso que é dramático. Sim, porque aí fica aquela coisa que apareceu no outro grupo, que eles perguntando o que é literatura, né?
Depois eu vou te pedir para vocês, Jonas, Vitória e Nathalie, que é Natália, como é que eu digo? Nathalie ou Natália? Pode ser Nathalie ou Nathalie, Soruki, se o senhor preferir. Isso. Fica uma proparoxítona, Nathalie. Tá? Exato. Tá, Nathalie. Que é a pergunta que depois eu vou pedir para vocês me mandarem qual é o livro didático que é adotado na escola, né? Tentava assim olhar, porque eu fiquei muito curioso assim do material didático, dessa definição, né, do ensino de literatura, realmente assim, porque eu acho que essa é uma interrogação que a gente pode se colocar, né, que é o que a gente ensina quando ensina a literatura, né? Qual é a educação da literatura que a literatura traz, qual o lugar da literatura na formação desses jovens, né? E ainda considerando toda essa a realidade, né, que vocês estão trazendo, assim, né, de assim, ter uma ausência grande, provavelmente porque eles estão sofrendo com toque de recolher e ficam com medo de sair, ou, quer dizer, não é nenhuma questão de medo, não tem nem segurança em condições, é uma questão de medo, mais uma questão de segurança para poder sair para a escola, né? E ou medo no caso lá de sábado. Então, o que a gente pode fazer para um ensino de literatura, né, para contribuir? Me diga, Vitória. Eu acho que meio que respondendo um pouco a tua pergunta, senhor, eu não acho que ela precisa ser respondida, né? Acho que é uma coisa para a gente pensar, mas eu acho que uma coisa que a prof podia fazer é que ela conversa tanto com os alunos, ela se importa tanto em ouvir as histórias deles e coisas que eles têm para contar. Eu acho que ela poderia, ou uma coisa para a gente pensar mesmo como prof de literatura, que é como trazer essa realidade dos alunos, esses contextos, essas situações que eles vivem, especialmente essas que são mais extremas, assim, como trazer isso para dentro, porque é uma escola que sempre abre espaço para esses questionamentos sociais, para esses debates de movimentos sociais e problemas sociais. Então, como trazer isso para dentro do ensino? A gente sabe que a literatura abre espaço para muitas discussões e muitos questionamentos, e talvez se fosse uma coisa assim, uma coisa que está no dia a dia deles, talvez isso não fosse cansar eles, sabe? Eu penso, né? Ela disse que ela se importa muito com não cansar eles, não dar mais coisas assim que eles poderiam aguentar. Mas talvez se aquilo fizesse sentido na vida deles, não seria uma coisa que está cansando eles, uma coisa tipo, ah, meu Deus, vou ter que ter aula de literatura, sabe? É uma coisa que, pô, questionamentos do que acontece na minha casa, o que está acontecendo na minha comunidade, sabe? Então, talvez uma coisa para se pensar, assim, a importância de trazer, especialmente para esses contextos em que os alunos estão desmotivados ou estão muito cansados, ou como engajar o teu aluno. Acredito que se engaja o aluno trazendo aquilo para a realidade deles e fazendo sentido na vida deles. Porque se eles não vão aprender aquilo para nada, para que eu quero saber da poética de Aristóteles, sabe? Para que eu quero saber como é que se surgiu o gênero épico se na minha casa as pessoas tá acontecendo isso e aquilo, sabe? Então, eu para mim, eu acho que concordo integralmente contigo, assim. Concordo integralmente contigo, essa aproximação da realidade, né? Tem uma questão que aparece que é do medo de violência, assim, mas não precisa ser isso, né? Mas isso que tu falou, por exemplo, eles fizeram, tem um mote, né? Os murais, né? E aí tu colocou que eles fizeram um mural para o Moa do Catendê, né? Eles escolheram fazer um mural. Então, assim, tem um movimento, né, de interesse e de envolvimento que permitiria entrar com literatura também para os murais, né? Pensando nessa possibilidade de trabalho junto com a língua portuguesa, que levasse à escrita, que levasse a ler e a escrever, né? Porque o que é curioso é que parece que a escola ela cria um conceito de literatura que é muito distante das outras práticas de leitura literária. Por favor. Eu não vi quem que levantou a mão primeiro, mas... Foi a Nath. Pode ir, Nath. Por favor. Obrigada. Eu ia dizer que, pensando nisso, prof, e o mural, e conhecendo a escola, eu tenho a impressão que essa questão da literatura ser engajada com a realidade ocorre muito no ensino diurno. Porque nós tivemos alunas que eram do terceiro ano, da manhã e da tarde, e a professora delas trazia muitas coisas da realidade. Elas leram Conceição Evaristo, leram muitas autoras mulheres, autores LGBT, sabe? Eu tenho a impressão que o ensino diurno é essa parte
dos murais e sabe, dos quadros e tudo mais, e o ensino noturno acaba caindo numa sombra, não sei explicar, sabe? Parece que o ensino noturno é realmente temos que vencer conteúdo e fazer o mínimo. Não o mínimo, mas assim, Entendi. fazer o que é funcional para eles, pois ensino Sim. noturno. Sim, entendi. Entendi, sim, tem essa questão contextual que é importante. O Jonas também tinha levantado, né? Eu só ia comentar que, pensando em todas as questões, a gente tem que agora refletir e também propor um projeto, né, para essa turma, essa escola, assim, Sim, nesse sentido. E a gente já vinha pensando em talvez trabalhar com textos poéticos, né, trabalhar com a lírica, inclusive até por ser textos mais curtos, seria interessante também trazer questões sociais engajadas. A gente está pensando em trabalhar com sim. autores negros, né? Enfim, eu acho que dá para fazer um trabalho bem legal nesse sentido e também já trazer exemplos dentro daquele conteúdo teórico que a Sim. professora está trabalhando com eles. Acho que tem abertura para essas Sim. coisas, é só uma questão de se distanciar um pouco, porque parece que eles estão muito focados nesse problema mais conteudista, assim, né? Que os alunos vieram também do fundamental, é toda essa questão do ensino Sim. remoto, enfim. Mas acho que sim, tem aberturas, a gente só tem que... Sim. Só que tem uma pergunta que não é se a professora que é assim que era, enfim, eu vou direto ao ponto, eu não vou deixar as coisas de lado, porque senão eu já ia fazer digressão e já está em cima da hora. Mas eu acho que é partir do que eles podem aprender, né? Porque o que eles aprendem ali é uma atitude muito mecânica, né? De copiar o que está no quadro, escrever, e um conteúdo sobre literatura sem essa prática de leitura, que pode ser poemas, né? Podem ser canções, podem ser contos, né? Aproveitando a dimensão narrativa. Tem assim pequenos textos dramáticos, às vezes de um ato. E aí tem a questão dos diálogos, e aí tem essa questão, por exemplo, da dimensão cênica, né? O texto da lírica, antigamente, hoje a gente pode ler em silêncio, mas antes era para ser dito em voz alta. Aí tem a interpretação, tem a ideia do texto dramático, que tem a da performance. Mas uma coisa que apareceu, por exemplo, apareceu lá na questão do escrever a aplicação, que é essa apropriação, né? E aí tem isso que a Nathalie trouxe, que é importantíssimo, quer dizer, é uma realidade específica da noite, né? Do noturno, né? Do ensino noturno nessa escola, que é uma escola muito rica, mas que tem esse limite, né, do noturno. Eu acho que pensar um projeto para essa realidade, né, tipo de intervenção, eu acho que é fundamental. E eu queria agregar uma coisa que é a concepção mesmo de literatura, né? Por isso eu fiquei muito curioso de ver o livro didático, né? Que concepção de literatura está posta ali? Porque eu fico me perguntando mesmo, assim, eles tendo esse tipo de apresentação da literatura, parece que a literatura ela é um conteúdo que se desconecta da realidade em que eles estão inseridos, né? Por exemplo, não sei se eles né, teriam a possibilidade de fazer uma articulação, ou conseguiriam ter espaço para isso, né? Por exemplo, da experiência de ouvir canção e pensar a canção no âmbito da literatura, considerando o que vê na sala de aula, quer dizer, fazer essa articulação. Eu acho que o que as apresentações de hoje, né, e a de vocês agora, assim, elas são muito ricas para a gente pensar de fato, né, olhando para as escolas, as diferentes realidades escolares, o que realmente a gente quer quando ensina literatura, né? Assim, o que a gente pensa na formação deles, né? Não, eu acho que no primeiro grupo eles estavam colocando, não, mas parece que eles estão agora, via novo ensino médio, querendo formar operários, né, a um ensino muito pragmático, voltado para um tipo de trabalho, como se quem fosse fazer esse tipo de trabalho não pudesse ter, ao mesmo tempo, o espaço para a literatura, a leitura de textos literários, a escuta, a declamação. Então, eu acho que tem uma série de reflexões muito importantes que vieram. E a própria reflexão, né, professor? Parece que nesse tipo de
de situação, a reflexão fica de lado, que nem essa primeira escola, que eu acho que marcou mais a gente no relato, parece que é um abandono, e aí com esse tipo de avaliação, que eu acho que é uma avaliação do governo, o que se quer avaliar com isso, né? E faz com que os alunos também não reflitam e vivam nesse contexto de demonstrar algo que não é bem verdade, porque, né, que a avaliação é essa, e se deixa de lado a reflexão, a obra mesmo, que faz com que se reflita nas coisas. Desculpa estar me envolvendo, estar entrando aí. Não, a aula de todos nós, né? A aula é nossa. Mas eu acho essa questão reflexiva também, né, que é um lugar importante, se quiser, e eu acho que essa questão reflexiva, as gurias colocaram agora, e o Jonas, né, a Vitória, a Nathalie e o Jonas, que é a questão, a professora tem uma aproximação com a turma muito boa, uma conversa, mas parece que essa conversa, essa aproximação com a turma, ao mesmo não se combinaria com o conteúdo da literatura, né? E poderia, vocês colocaram, poderia fazer uma articulação. Pessoal, vocês querem fazer um fechamento? Não posso, eu sei que podem ter atividades aula agora às 10h30, né? Já são 10h15. Nathalie, vou acertar, Nathalie. Jonas, Vitória, Lara, Isabel, Guilherme, Bárbara, não sei se querem, Marcelo, Rafaela, algum comentário? Eu queria comentar que a gente já tinha conversado em algumas aulas anteriores aquela questão da que o professor ele sempre fala, né? Muitas vezes é uma postura muito recorrente. Eu não vou passar tal conteúdo, eu não vou falar de tal coisa porque eles não vão entender, né? Eles não vão conseguir, tá, né? Não vai ter tempo para fazer isso e no fim das contas não se faz nada, né? Então eu acho que isso é muito recorrente e eu gosto de observar os argumentos, né, dos professores e de outros, que às vezes o argumento ele não condiz com a realidade, né? Com a realidade prática. A realidade prática diz outra coisa e o argumento diz uma outra coisa bem mais diferente. Então, isso é muito comum e é uma coisa que me deixa chateado, né? Porque eu era um daqueles lá na noite, né, que se tu passasse como deve passar, eu ia ler, né? Mas só que alguém antes disse, não, eu não vou passar porque eles não vão ler, né? Então, é complicado mesmo. Isso é complicado. É isso que tu já tinha comentado antes, de fato, né? E eu achei curioso naquele relato do colégio de aplicação, que também é noturno, e é EJA, que é o aluno dizendo que ia buscar um texto, eu acho que foi não lembro se foi a Cristiane que trouxe, ou a Lara, e ele dizia, olha, mas ela dizia, não, mas isso é difícil, é complicado, o que tu vai trazer? Ela preocupada, mas teve espaço de autonomia para que ele trouxesse aquilo, né? Então, assim, eu achei, isso que coloca é importante, né? É muito legal de ver isso. Assim, porque eu acho que essas questões, assim, a gente não está falando, a gente está falando no ensino de literatura de um aspecto que eu achei muito importante e que eu tenho a impressão, né, colocar o texto no quadro, copiar, que é um aspecto, e do livro didático, mas depois, provavelmente, com a chegada do livro didático, vai ser ler do livro didático, que é uma cisão, né, em que o conteúdo ele paira separado, né, e que limita, é só isso que eles vão poder ter acesso, quer dizer, como se a outra dimensão da prática de leitura, a prática de conversar sobre leitura, refletir, escrever, produzir, ficasse inacessível, né? Ficasse lançada para fora e para outras pessoas que não aqueles da turma. Essa reflexão do Marcelo é muito importante também, né? Se a gente está pensando em educação no sentido integral, aqueles alunos que ali estão em formação, eles têm que ter direito ao acesso, né? E aí a literatura, o lugar que a literatura ocupa nisso. Muito legal, muito bom. E vai voltar a isso, né, professor? Quando a gente for falar do Rancière, isso aí vai aparecer. Vai, com toda certeza. A do Rancière, do Mestre Ignorante, vai aparecer. Por isso eu não queria tirar. O outro ano eu tirei, assim, porque a gente foi acrescentando coisas, mas esse ano eu não queria botar, porque eu achei uma reflexão muito importante ali.
muito importante que dialoga muito vivamente, né, com o que o Marcelo agora trouxe, né? Gente, então, eu acho que podemos encerrar por hoje e aí a gente retoma semana que vem? Eu queria fazer uma Claro, pergunta por favor. em relação às aulas. A semana que vem, na quarta-feira, todos vão necessariamente ter que apresentar, ou porque eu não sei se vai dar certo, né? Não é assim, como a gente está no ensino no ERE, né, que é um ensino remoto, que aí pressupõe que as aulas são gravadas, a pessoa pode assistir depois, qual é o objetivo? Assim, não é obrigatória a apresentação, né? Então, o que eu só estou pedindo, assim, aqueles que não puderem apresentar, ou por alguma razão, eles acabem enviando o áudio para compartilhar com os colegas, né? Então, é isso que assim, não é que a presença não é obrigatória, então a apresentação numa aula em que a presença não é obrigatória não pode ser colocada também, né? Então, não é obrigatório. Né? Eu não pergunto no sentido de obrigatório, eu pergunto assim, tá. vai dar tempo de todo mundo apresentar? Tá. Sabe que considerando quem está podendo ver as aulas, eu acredito que sim. Mas aí eu vou tentar disciplinar um pouco mais o tempo, porque eu me desligo, eu confesso, eu não sou muito bom mestre de cerimônia. Porque eu não estava com vontade de apresentar, entendeu? Mas assim, não, assim, Cristina, não é realmente obrigatório, né? Só aí, assim, não vai ser obrigatório. Até porque eu acho que o meu tema foge um pouco do tema da aula, assim, né? Que é ensino médio. Mais ou menos. Só que pensando assim, se eu acho que a professora que a Lara e a Cristiane observaram, se é que eu conheço, ela é uma professora que tem doutorado, e ela fez doutorado sobre ensino, formação de professores de literatura na universidade. Esse é o tema do trabalho dela, Então, não seria tão longínquo assim, né? Mas, em todo caso, não tem problema nenhum. Não te preocupa, tá? Isso vale para todo mundo, né? Já alguns me escreveram para o WhatsApp, eu respondi também, explicando isso, né? Tá. Certo. Eu posso ficar depois para falar um pouquinho contigo? Pode, claro. Só para tirar umas dúvidas. Então, vamos encerrar aqui a gravação. Tchau, professor. Tchau, todo mundo. Volta a se falar semana que vem. Obrigada.